Bom, muito boa tarde. Acho que estou a repetir este vídeo já vai a 3 vezes e espero que dessa vez tenha som para podermos falar e comunicar acerca de tudo que já falei. Mas bom, vou repetir. Conforme eu estava a dizer, eu meti no grupo Congo, foi a semana passada, um tema que eu publiquei no grupo, denominado A Crise Migratória na Europa. Então, este tema trouxe divergências de opiniões que eu concordo, né? Que é normal. Mas a única coisa que não estou completamente de acordo é a forma de interpretação de certas pessoas, de certos termos, por exemplo, o patriotismo. E muita gente mistura tudo, pensando que o patriotismo é só atribuído para pessoas que vivem na Terra, ou posso dizer que vivem, no nosso caso de africanos, que vivem em África. Para ser patriota tem que ser um africano que lá vive. Enquanto que, na minha visão, ser patriota não é neste sentido. Bom, e também temos um problema sendo africanos, faltamos de uma união. Esta união que nos falta nos traz problemas diversas, contradições entre nós, enquanto que nós tínhamos que ter uma única direção, é a africanidade. Sermos defensores de África, neste sentido. Bom, se eu estou a dizer isto, porque neste tema que eu falei da crise migratória na Europa, então eu enumerei os fatores que faz com que os africanos emigrassem para a Europa. Os do Médio Oriente emigrassem para a Europa. E os da Ásia emigrassem para a Europa. E muitos também da América Latina emigrassem para a Europa. Muitas vezes, quando falo mais de África, né? Sendo africano. Então, eu utilizo sempre os termos imperialistas, europeus, ocidentais, são os termos que eu utilizo. Poucas vezes me focalizo em termos como branco, preto, africano, não sei o que, amarelo, não sei o que. Não, 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 não. Não são termos que eu utilizo. Mas acontece que muitos interpretam mal as minhas publicações, muitas vezes, de vez em quando, porque só me defendendo que sou africano, sou patriota, há outras pessoas que te apontam dedo dizendo que você é patriota, por que fugiste da tua terra? Por que vives na Europa? Acho nesse vídeo vou explicar uma coisa sobre o processo migratório de muitos africanos para a Europa. É devido às situações que se encontra a África, causada, em primeiro lugar, pelos nossos próprios líderes, que usam os bens do povo para os seus interesses privados, pessoais, para o bem das suas famílias, deixando a população na miséria, na pobreza e na fome.
Então, são essas situações que faz com que muitos dos nossos compatriotas fugissem da terra, abandonassem as suas terras para virem aqui nesses países. Mas também não podemos esquecer que houve muitas armadilhas. Houve muitas armadilhas no sentido em que os imperialistas eles provocam guerras em África e no mundo. E essas guerras também são causadores desses problemas de imigração. E quando você fala, focaliza desses imperialistas, logo aparecem os teus próprios irmãos a te apontar dedo como que tu és racista. Porque falaste dos imperialistas. Eu, quando falo de imperialista, focalizo-me diretamente pela governação dos países ocidentais, pelas políticas que eles usam, que nos traz miséria, em colaboração com os nossos líderes. Então, o povo que sofre, o povo que fica com situações complicadas, então, esse povo é que migra na procura de uma vida melhor em outros países, por exemplo, na Europa. Nós podemos tocar numa situação como a Líbia. A Líbia é um país que antes dificilmente você encontra um libiano aqui na Europa como imigrante. Mas hoje em dia vais encontrar muitos libianos a emigrar. E quem provocou essa situação? Vocês bem sabem, são os imperialistas. Sempre com o objetivo de obterem os interesses econômicos. O petróleo. Causaram guerra. Hoje em dia até posso perguntar mesmo, em direto, você que está a me olhar, tendo em conta a situação que a Líbia vive hoje, em relação ao tempo de Gaddafi, será que os libianos vivem melhor agora ou viviam bem antes? Não quero acudir à política do coronel Gaddafi, mas posso afirmar que antes os libianos viviam melhor que hoje em dia. Hoje em dia, a terra de Líbia já é terra de negócio de venda de escravos africanos. Coisa que, no tempo do coronel Gaddafi, essas situações não aconteciam. Se eu tocar nessas situações, dizer que o imperialista nos causa problema, nos colocou manobras ou armadilhas em África, os meus próprios irmãos me tratam de racista. Que racismo é essa?
Se a coisa que estou a dizer, hoje em dia, quem sofre das consequências dessa imigração são os próprios europeus. Hoje, embaixo de muitos prédios aqui na França e em outros países, como na Itália, na Grécia, na Alemanha, encontras africanos, libianos, são africanos também, né? Sirianos, iraquianos, a dormir à frente das suas portas. Ao sair, um europeu ao sair para ir trabalhar, está a ultrapassar pessoas a dormir ao lado da sua casa. Eles mijam ao lado, deitam lixo ao lado. Será que eles estão contentes com esta situação? Acho que não. Então, o meu racismo é contra este povo? Não. Eu não sou racista nesse sentido. Eu falo no sentido que este povo também é vítima. Ele sofre consequências dessas situações causadas no mundo. Pelas injustiças que o mundo está a atravessar neste momento. E posso dizer, hoje podemos dizer que estamos no sistema da globalização. Mas não podemos esquecer que a globalização é capaz de destruir os nossos valores culturais. Nós já perdemos os nossos valores. Hoje em dia, em África, quando eu ataco ou falo da igreja, critico, as pessoas vão dizer: vixe, está sempre a criticar a igreja dos brancos. Mas hoje em dia, uma pessoa qualquer a fazer rituais dos seus valores culturais, essa pessoa é tratada de feiticeiro. Hoje perdemos os nomes que tínhamos, nossos próprios nomes. Não são valores que nós estamos a perder, ou perdemos. E perdemos através de quê? Através do batismo do primeiro rei, Zingankuvo, rei Vembansinga, que o Zingankuvo foi denominado João I, Dom João I, e o Vembansinga foi denominado Dom Afonso I. Perdemos completamente a nossa identidade. O erro foi deles, sim. Não podemos esquecer. Mas também não podemos esquecer que o cristianismo vem destruir os nossos valores culturais, que hoje são denominados de feitiçaria. Muitas pessoas são tratadas nessas igrejas de feiticeiros. O teu próprio que te nasceu, teu próprio pai que te nasceu, tua própria mãe que te nasceu, te guardou durante 9 meses na sua barriga. Hoje, mínima coisa só, mínimas dificuldades das crises mundiais, das crises econômicas, o primeiro que é acusado nessas igrejas é o teu pai e a tua mãe. Acha isso correto? Se nós falarmos disso, para ti, somos racistas? É verdade? Não. Será que os nossos antepassados não tinham espiritualidade? Se nós falarmos da nossa espiritualidade africana,
Estamos a praticar o racismo? Não, 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 não. Estão enganados. Nós vamos continuar a denunciar toda a mão invisível. E essa mão invisível que causa problemas, que leva os nossos compatriotas a abandonar as suas terras. Então, esses fatores que nós apontamos dedos, não é o racismo. Não é o racismo. Não é. Hoje em dia, vamos lá ver, embaixo de prédios, nas autoestradas, pessoas a dormir fora, a pedir esmola, africanos, sirianos, iraquianos. Isso é normal? Acho que não é normal. E essa situação não afeta só o povo do outro mundo, ou os africanos. Também afeta os próprios europeus. Acha que um francês que vem, que está aí no trabalho, está a vir saltar uma pessoa diante da sua porta para ir trabalhar, e esse francês é contente de ver imigrantes daquela forma? Não. Até cria mais racismo esse tipo de situação. E quando nós falamos que as causas que traz essa imigração, quando nós denunciamos as causas, as políticas imperialistas que são utilizadas para trazer esse tipo de situações, e somos qualificados de racista? Não. Até fiquei um pouco a rir, vendo um dos meus irmãos a me tratar. Ah, Tuzolana, então você está a se defender. Está a dizer que ser patriota por que vives fora? Acha que todas as pessoas que vivem fora é pela livre vontade? Estão enganados. Muita gente que estão aqui devido às situações, eles abandonaram a África. Mas não quer dizer que essas pessoas não têm amor à pátria. Não quer dizer que eles não são patriotas. Até eu escrevi que eu saí de África, mas a África não saiu em mim. Sim, senhor. Eu defendo a África com força e amo esse meu continente. Mas quero ver a justiça funcionar. Não é só uma parte do mundo a viver bem e outra parte a sofrer. Isso nada não ajuda ninguém. Seja os ocidentais, quando falo dos ocidentais, ou quando falo de imperialista, não falo de um europeu, não falo de um português, não falo de um francês, não falo de um holandês, não falo de um inglês, mas falo do sistema
de governação que estão só para os interesses econômicos, que explora esses pobres, que explora esses países, que faz com que, pela fome, pela miséria, pelas guerras, atravessasse situações nos desertos de Marrocos, nos oceanos, de barcos, para chegarem à procura de uma vida melhor. Aqui, na Europa, à procura de uma vida melhor. Chegando aqui também, encontram dificuldades. E quem são os vítimas? São os próprios europeus também. Essa situação até, às vezes, causa muito racismo, cria racismo. Porque os próprios governadores ou governantes desses países imperialistas só sabem provocar, mas não conseguem ter soluções para enfrentar as situações que eles provocam, para enfrentar a imigração, e deixam populações fora, com chuva, com frio, crianças a dormirem fora. Então, condeno esse tipo de comportamento. Também condeno os nossos líderes, que estão lá, pelo pouco que eles ganham, continuam a devastar as economias de África, a roubarem tudo para os seus bens. Para o bem das suas famílias, e deixar o povo na miséria total. Situação de saúde, de alimentação. Então, são esses fatores que levam com que as pessoas fugissem. São essas situações que levam a que as pessoas fugissem da África. Situações de guerras. Provocadas por causa dos interesses econômicos. Quando fala disso, é atribuído o nome do racismo. Que racismo? Que racismo? Um povo tem que compreender essas coisas. Não podemos ser fanáticos. Quando trata-se de fanático, não é no sentido de ofensa. Mas devemos analisar quais são as coisas, quais são as situações que nos trazem o imperialismo. O Jacques Chirac, que é o presidente francês, numa entrevista, ele conseguiu dizer uma coisa. Ele disse: nós exploramos a África desde séculos e continuamos sempre a explorar a África. Mas pelo menos devemos ter um bom sentido, no sentido de tentar a melhorar as condições desse povo. Senão, as consequências virão no futuro. Porque estamos num mundo da globalização. E as consequências são essas que estamos a viver. São essas consequências que estamos a viver.
Ninguém está contente nesta situação, sejam os africanos, como os europeus ou os americanos. Ninguém. Nenhum povo está a aproveitar esta situação. São os imperialistas que já aproveitam, porque eles usam o roubo dos pobres para poderem levantar as políticas deles dos seus países. Talvez é nesse que o povo europeu pode ser beneficiário. Mas, no fundo, quando eles próprios veem que essas pessoas que estão a ser exploradas lá estão a vir lhes seguir nas suas terras e lhes ver toda hora embaixo dos seus prédios, lhes ver toda hora a lhes pedirem esmolas, então eles também estão incomodados. E quando falo disso, tu me tratas de racista. Que racista eu sou? Sou realista, sim. Eu sou Ubuntu. Sou Ubuntu, muito. Muito deve fazer reflexão. E eu sou uma pessoa que coloco sempre no grupo temas para poder puxar a reflexão dos nossos membros ou dos nossos amigos e para puxar reflexão dos africanos, analisar, debatermos junto. Não quer dizer que tudo que eu escrevo tenho razão. Não. Nem tudo que escrevo tá bom para todos. Não. É minha convicção. Mas coloco essas ideias como base de discussão. Discutimos e chegamos numa conclusão. Se não chegar numa conclusão, cada um dá a sua opinião e, adultos que somos, tiramos aquilo que nos interessa. Sou um pau, como um pau deitado na água ou no rio. Este pau, essa metade de pau, nunca e nunca vai tornar peixe. Mesmo fizerem 100 anos neste rio, este pau continuará a ser pau. Nunca vai se transformar em peixe ou caranguejo. Então, sou africano, sou angolano, sou Congo, continuarei sempre a ser Congo, angolano, africano. Posso viver aqui anos e anos. Não me muda nada. Sou o que sou. Muita gente tem nacionalidades. Muita gente tem nacionalidade francês, outros têm nacionalidade portugueses, outros têm nacionalidade holandeses. Mas chega a um ponto, quando te vejam, quando comete erros, és apontado o dedo o africano. Quando faz boa coisa, faz ganhar a equipa de França. Faz levantar as suas economias. Fabricas
programas de internet para o avanço de ou de certos programas de internet, você é apontado de europeu francês. Quando digo isto, sou racista, não é? Então, sou pau na água. Posso ficar 100 anos, nunca vou tornar peixe. Nunca vou tornar caranguejo. Continuarei sempre a ser. Continuarei sempre a ser pau ou africano. É neste sentido, meus caros irmãos, devemos refletir. Eu estou contra os nossos líderes que ficam a devastar economias de nossos países. Eles roubam esses bens e eles pegam, trazem esse dinheiro, vêm investir aqui na Europa. Depois deles saírem no poder que eles próprios colocam, esse dinheiro, esses bens já não voltam para a África. Aumenta o desenvolvimento dos países imperialistas. Aumenta o desenvolvimento desses países europeus, da América, da Ásia. Mas esse roubo torna mais pobre os países africanos. Muitos dos africanos compraram palácios hoje. Tudo está recuperado. Mobutu tinha muitos bens. Hoje está tudo recuperado. Filho de Guiné, do presidente de Guiné, tinha muitos carros de todos os tipos de modelos de carros, casas, apartamentos, vivendas. Hoje em dia já não pertence a Guiné, pertence aos europeus. Então devem saber todo o roubo que vocês fazem para vir investir aqui atrasa o continente africano. É triste. Tu, como líder dos países africanos, passas a vida a devastar as economias desses países. Passas a vida a colocar o teu povo no sofrimento, na falta de medicamentos, na falta de água potável, na falta de alimentação. Nós apontamos dedos a vocês também. Razão pela qual peço aos irmãos que pensam que quando nós atacamos o imperialismo, cometemos o racismo. Não. Nós não somos racistas. Mas as causas do sofrimento
que traz o sofrimento, as causas que traz o sofrimento nos nossos países africanos é que nós apontamos dedos. Apontamos dedo no imperialismo. Apontamos dedo nos nossos líderes. Porque as guerras que a África atravessa, essas guerras têm a mão invisível. E essa mão invisível só olha nos interesses econômicos. Essa mão invisível é a mão do imperialismo. E quando falamos assim, somos racistas de verdade? Não, não somos. Quando falamos do cristianismo, acha que estamos contra os cristãos? Não, mas estamos contra o sistema. E esse sistema que prejudicou muito a África, que fez perder os valores culturais e a identidade do africano. Então, retomar a nossa espiritualidade, retomar a espiritualidade dos nossos ancestrais. Qual é o problema? Promover as crenças tradicionais, que são raízes da nossa espiritualidade. Está onde o problema? Falando disto é racismo. Atacar as manobras, as armadilhas do imperialista é ser racista? Não. Não confunda as coisas. Não confunda as palavras. Não confunda as palavras. Esse nome, essa palavra racismo, não sei se no dicionário Congo se encontra. Não acho. Os primeiros europeus, quando chegaram, foram bem acolhidos, atribuídos mesmo os bens. E quando voltaram na Europa, estavam todos contentes. Ninguém lhes tratou com racismo. Não. Quando você ama da tua terra, ama do teu povo, em primeiro lugar, és tratado de racista. É essa palavra aí? Não. Nós não somos racistas. Estamos aqui para despertar o povo oprimido, o povo dominado durante séculos. Muitos pensam mesmo que não podemos mais falar disto, só podemos falar mais dos imperialistas. Temos que falar só dos nossos problemas. Se estamos a viver o neocolonialismo, o que é então o neocolonialismo? O neocolonialismo é o colono que se esconde atrás do negro.